Senhores e senhoras, estamos de volta aqui com vídeo crítica. Ou seja, aquele vídeo que vai todo mundo me cacetar nos comentários, que vão me queimar, que vão me cancelar o escambau, mas a gente tem que falar em algum momento. Porque não tem ninguém falando. O tema de hoje, vamos falar sobre a PL, do projeto de lei que está tramitando hoje no Congresso, no Senado, para regular alguns aspectos da blockchain, dos criptoativos, conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas antes de qualquer coisa, não quero ficar mendigando aqui, mas na moral, curte, comenta, marca os amigos, salva, bota a notificação, sei lá. Se você curte esse tema que a gente conversa aqui, tudo sobre criptoativos, blockchain, escambau, bota lá no sininho. Vamos conversar? Bora aprender, bora estudar e vamos que vamos para o assunto de hoje. Então, gente, olha, se vocês têm acompanhado tanto os podcasts aqui do MetaCast quanto os cortes, você deve ter percebido que em vários momentos eu, o Vitor, no caso do podcast, ou eu aqui nos vídeos mesmo, a gente tem criticado a participação do governo de maneira geral dentro do nosso mercado. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês quais são as críticas de maneira geral do que está acontecendo agora, né, no governo em relação a qualquer tipo de regulação, entre tantas outras coisas que estão tramitando hoje no Congresso. Então, assim, não me odeiem, mas vamos que vamos. Vamos lá. Por onde a gente começa? Aliás, vou começar por dois assuntos muito importantes. Então, primeiro de tudo, já que eu vou ser cancelado, não vou ser cancelado sozinho, tá? Brincadeira. Mas assim, agradecer mais uma vez a CoinLivre, que por causa deles que a gente está fazendo literalmente o vídeo de hoje. CoinLivre que está ativamente preocupada com todos esses temas que eu estou trazendo aqui para vocês e que está preocupada em literalmente mudar de uma maneira ou de outra a maneira como esse mercado é visto e, quiçá, mudar a legislação, o mercado, para uma maneira onde todo mundo se beneficie. Beleza? E por um outro lado, ó, vocês já viram meu outro vídeo? Cara, cerveja. Não é jabá, não tô recebendo. Só é bom. Então depois pergunta aqui para nós, onde é que tem para vocês consumirem, porque comprar não dá. É exclusivo. Fazer o quê? É igual blockchain, não é qualquer um que vai, compra a moeda, não é? Não é simples assim. Quem dera fosse. Se vocês têm acompanhado, existem várias OPLs, emendas, propostas de ou regulamentação, tapar sol com a peneira de vários assuntos dentro da blockchain. Então, quando a galera vê um incêndio acontecendo, eles querem apagar aquele incêndio. Quando o pessoal viu as exchanges crescendo, o mercado tradicional queria fazer algum tipo de regulação, Bacen, CVM. Enquanto isso, existiam exchanges aplicando golpe nas pessoas e as pessoas queriam ser mais protegidas. Só que as exchanges são uma pequena parte do todo que é a blockchain, do todo que é o mercado de criptoativos e NFTs. Então você imagina se você precisar tacar fogo em absolutamente todas essas micro áreas dentro da blockchain para que alguém proponha algo diferente no governo, alguma proposta de lei dentro do governo brasileiro. Eu não acho que essa é a melhor maneira, eu não sei vocês, mas eu não quero que pessoas de maneira geral, empresas, sofram, percam dinheiro, sofram golpes, seja lá o que for, para que daí a gente comece a pensar numa maneira de fazer algum tipo de regulação no mercado. A gente já conversou várias vezes sobre isso, gente. Eu sou liberal, eu sou libertário, eu não quero o governo enfiando a mão em nada do que é nosso, ou dizendo, ou criando burocracia no nosso dia a dia. Muito pelo contrário. Só que isso é diferente de falar que o governo precisa entender o que o nosso mercado representa, o que ele é, o que cada coisa dentro do nosso mercado significa. Porque sem isso é impossível para qualquer autarquia, instituição ou qualquer parte do governo falar o que você pode ou não fazer, aonde ele pode ou não inserir, o que ele pode ou não taxar. Se o governo não entende o que a gente faz, tá, Deus dará. Esse entender, a gente está falando sobre, de maneira geral, taxonomia. Tá? O que é isso? Em mercados que são novos,
quando você começa a falar sobre leis, regulamentações, PLs, você precisa dizer para o governo o que é o quê. Então, voltando um pouquinho, nós como cidadãos, aqui no Brasil, a gente pode fazer tudo que a Constituição não nos proíba. No caso do governo, o governo só pode fazer aquilo que a Constituição nos permita. O que isso significa na prática? Se não existe nada na Constituição que diga para o governo o que a gente faz, fica, de novo, a Deus dará a interpretação sobre o que pode ou não ser feito. E dado que a gente está falando de Brasil, o governo vai querer se meter, sempre. Tentar regular de uma maneira ou de outra. Então é por isso que eu defendo. Então vamos definir o que é o que nesse mercado. Dos mais diversos assuntos, dos mais diversos entes dentro daquilo. O que é uma exchange? O que é uma wallet? O que é uma empresa que é só um marketplace? Qual que é a diferença entre o que é blockchain e o que é um criptoativo? Qual que é a diferença entre uma stablecoin, uma moeda, de novo entre aspas, como o Bitcoin e o Ethereum, que são inflacionárias e lastreadas em nada, para um token que é lastreado num ativo fixo, com auditoria? O governo hoje não sabe a diferença. E eu não estou falando sobre os governantes, os congressistas saberem de fato o que é a blockchain. Eu estou falando sobre a Constituição não definir. E é aí que está o problema. Então, vamos voltar para a PL que está tramitando hoje no Congresso, né? Então, a PL que foi proposta hoje, né, que está aparecendo em tudo quanto que é notícia por aí, que as pessoas estão chamando erroneamente de marco legal da blockchain, na verdade, mal fala sobre a blockchain. Aliás, nem fala sobre a blockchain. Essa PL foi proposta para que duas coisas pudessem ser feitas. Apagar um incêndio, ou dois incêndios, com uma PL só. Quais incêndios? Que parte do mercado eles querem consertar? Então a primeira delas era o seguinte: como muita gente estava chamando de fraudes financeiras, contábeis, enfim, pirâmide, o que fosse, por parte das exchanges, esta PL, em um dos lados, propôs que as exchanges, as corretoras, declarassem os seus bens separadamente dos bens dos seus correntistas. Qual que é a diferença disso? A diferença é o seguinte: imagina que você vai colocar os seus ativos, até o seu dinheiro físico, tipo assim, BRZ, real, dólar, as suas criptos que estão 1 para 1, que nem tem inflação. Você quer colocar isso numa conta dentro de uma corretora. E aí você tem que confiar nessa corretora para ter liquidez nas operações, para poder saber lidar com o seu dinheiro quando você quer escolher um ou outro ativo para investir. E como é que você faz para determinar se aquela exchange, se aquela corretora, ela é boa, ela é saudável, ela tem um porte grande o suficiente, tem uma segurança boa o suficiente para você? Você basicamente vai entrar no site, vai entender, vai ver os relatórios deles. Imagina que bizarro isso, que uma corretora fale que eles têm, sei lá, R$1 bilhão em ativos, mas na prática eles não têm nada. Isso é uma somatória do que os correntistas deles têm. Na prática, eles não têm liquidez nenhuma. Isso aconteceu em vários casos. Então, para isso, foi proposta essa parte dessa PL, que fala que as exchanges, então, têm que declarar o que é ativo delas e o que é ativo dos correntistas. Teoricamente, isso é bom. Concorda? Pô, daqui para frente você vai poder, teoricamente, checar quais são aquelas que declaram que têm ativos próprios, que têm fundo, que têm liquidez. Seria bom. Sem usar o pau dos outros. Exatamente. Não queria falar, mas é exatamente isso. Então, teoricamente, isso é bom. Só que, né, tem aquela coisa. A gente tá, uma vez isso aprovado, né, que não foi finalmente aprovado em todas as instâncias ainda, mas uma vez isso aprovado, na minha opinião, pelo menos, abre uma porta para que seja extremamente fácil que qualquer ente governamental ou que seja passado numa futura legislação ou um adendo para que essas exchanges possam devam, não, ou sejam obrigadas a declarar o que é de quem. E aí está o problema. Porque a blockchain é justamente sobre isso. Quando o mundo inteiro está falando de LGPD, de sigilo de dados, de o que é seu, a blockchain vai totalmente em linha com isso. Você não tem que nem se preocupar com LGPD, com lei de sigilo, porque a blockchain é muito além disso. É muito mais seguro. Ninguém sabe nada sobre você no bom sentido, não no mau sentido. Porque você ainda pode ser obrigado a falar sobre as suas informações financeiras, sobre seus ativos. Isso não muda em nada.
né? O governo ainda pode exigir de você em caso de qualquer suspeita de crime. Agora, o lado bom disso, de você não ter suas informações abertas por aí, a blockchain resolve. Sem nem que se precise ser falado sobre se a LGPD está esbarrando na blockchain, porque isso é, teoricamente, automático, porque a blockchain te protege. Me preocupa bastante que a parte pré-aprovada dessa PL abra precedente para que seja muito fácil que seja aprovado qualquer outra coisa futuramente, num breve futuro, para que as exchanges tenham que falar sobre quem é você, o que você tem, e aí a Receita Federal possa cruzar esses dados com a sua declaração e te pegar na malha fina. Eu nem estou falando sobre cometer nenhum tipo de crime, só que a gente sabe que existe um abismo entre o que é uma transação de cripto, uma declaração de cripto, um ganho de capital, pelo amor de Deus. Ainda assim, vamos aplaudir o fato de que, se passado da maneira que está, ainda teve um avanço. Menos chance de você ser exposto a qualquer tipo de fraude de uma exchange, que são, teoricamente, entes extremamente poderosos nesse mercado. Ok. Então, assim, não me matem, critiquei um pouquinho, mas por mim, eu faria uma ou outra alteração nessa parte da PL, mas eu concordo que é importante, tá? Que as exchanges declarem o que é deles. Eu não iria longe o suficiente para declarar o que é nosso, mas declarar o que é deles, acho positivo. Vamos para a segunda parte agora. Essa segunda parte, assim, tem várias coisas dentro da PL, tá? Mas eu estou falando dos dois principais temas, tá? A segunda parte não foi aprovada. Eu não sei te falar o porquê. Eu não tenho informação interna nem nada disso. Mas a segunda parte falava sobre, basicamente, a capacidade de um governo, de uma entidade federal, estadual, municipal, não importa, né? Afinal de contas, somos um federalismo, era para ser livre para cada uma das entidades deliberar sobre isso, mas enfim, poder ter contas dentro da blockchain. Para que isso? Eu não sei se foi interpretado de uma maneira errada ou se as pessoas que votaram ou tentaram barrar essa parte conseguiram barrar, acharam que pudesse ser visto pelo eleitor como uma maneira de fuga de capital por causa do estigma que a blockchain tem. Eu não tenho a menor ideia. Qual que era a ideia por trás dessa parte? A ideia é, se na primeira parte da PL a gente queria coibir, eles queriam coibir fraudes, a segunda parte, entre outras coisas, era para que duas coisas fossem possíveis. A primeira delas, qualquer tipo de capital que fosse recuperado pela promotoria, não importa, em qualquer processo de recuperação de ativos, por qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de entidade criminosa, não importa, pudesse ser restituído para as pessoas que assim o reclamaram. Uma vez esse dinheiro retornado para o governo, poderia ser restituído para as pessoas que sofreram esse tipo de golpe. Seja esse golpe qual fosse, seja o crime qual fosse. Da maneira que está hoje, o governo, a promotoria, tem feito um trabalho excelente, recuperado milhões de reais em crimes de organizações criminosas. Vocês não têm a menor ideia do volume de dinheiro que já foi recuperado. Porque, de fato, nós temos programadores e uma estrutura nesse aspecto governamental muito eficiente, que sabe o que está fazendo. E está recuperando uma puta grana. Mas eles não podem devolver para o contribuinte. Porque o primeiro passo disso seria pegar essa grana perdida, claro, que estão em criptoativos, stable ou não, e retornar isso para uma conta no governo. Mas como o governo não pode ter contas na blockchain, esse dinheiro não pode ser restituído. E muito menos passado direto para o contribuinte. Então veja, a gente está falando de talvez dezenas, centenas de milhões de reais travados que não podem voltar para pessoas que sofreram golpes, simplesmente porque o governo não pode receber esse dinheiro e repassar. E fazer o processo ser algo legal, como deveria ser. Então essa PL tinha como objetivo, primeiro, fazer com que isso fosse possível. Não sei porquê, não foi para frente. Não sei se foi a linguagem do que foi escrito na PL, a percepção pública, medo por parte dos congressistas. Eu honestamente não sei, mas ia ser benéfico para nós. E aqui eu nem posso falar que tem algum ponto negativo. Tá? E o segundo ponto, que para mim, para CoinLivre, nosso patrocinador que está nesse mercado, e tantos outros que a gente conversa diariamente, tantos influenciadores que a gente conversa, o segundo ponto que era o mais importante é, uma vez o governo estando hábil a, eu não quero falar a palavra tradear, mas fazer qualquer tipo de pagamento, receber qualquer tipo de valor, ou simplesmente considerar que a blockchain é algo aceitável,
vou botar aspas gigantes aqui, seria possível que dentro do orçamento de cada uma das entidades que a gente tem, municipal, estadual, federal, fosse possível incluir projetos dos mais diversos tipos, desde projeto de emissão de crédito de carbono, de energia limpa, de tantos tipos de projeto, pudessem ser incluídos dentro de projetos de processos de licitação. Ou seja, que de uma parte da grana que o governo de cada entidade pode gastar com projetos públicos, ele pudesse escolher entre várias opções que o mercado provê e opções também dentro da blockchain de empresas que têm os mesmos objetivos, mas que provavelmente têm outras opções para conseguir o mesmo benefício ou gerar o mesmo tipo de valor para a sociedade, mas de uma maneira diferente, normalmente mais barata ou mais ágil, para isso que a blockchain está aqui, ou mais segura. E o fato de não ter passado também fez com que, infelizmente, isso fosse inviável. Então, gente, eu não estou aqui, apesar de eu ser, mais uma vez, liberal, libertário, enfim, eu não estou aqui para criticar nenhum tipo de regulação, lei que torne o mercado mais competitivo, que atraia mais investimentos de fora. Eu não estou aqui para apoiar ou não isso. Eu tenho minha opinião pessoal. A questão é que, da maneira que a PL foi proposta, ela está sendo vista publicamente como um tipo de marco legal, a primeira lei da blockchain, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Eu não acho que nenhum dos entes que se envolveu nisso, os senadores, deputados, congressistas, que escreveram essa PL, tinham essa pretensão. E é extremamente errado, ao meu ver, olhar para essa PL dessa maneira, porque ela olha para muito poucos aspectos dentro da blockchain. A gente não está falando nada de NFT, nada de metaverso, nada de 1 bilhão de outros, não tem nada de taxonomia, que é o que eu falei, falar sobre o que é o que dentro desse mercado. Eles estavam apagando incêndio. Então a percepção pública ficou tipo de uma falha, como se eles tivessem falhado em passar algo que era extremamente simples, e ao mesmo tempo pode ter se perdido a oportunidade de passar uma lei mais robusta, que não limitasse ninguém, que não diminuísse nem a relevância, nem a importância, nem o alcance do mercado de cripto, por questões políticas. E o que está respingando para a gente no dia a dia é que, com o mesmo gasto de tempo, de dinheiro dos contribuintes para debate de uma proposta assim no Congresso, poderia estar sendo gasto em tempo e em recurso público para debater algo muito mais complexo e completo, acima de tudo, para de fato ser um marco legal. Essa é a minha principal crítica. Não é nem pró nem contra a PL especificamente. Mas, se eu, você, estamos pagando via imposto para que os nossos congressistas parem o que estão fazendo em caráter de urgência para debater sobre o tema que a gente estuda, primeiro de tudo, vamos propor algo junto ao mercado que seja completo. Vamos aproveitar bem esse tempo, esse dinheiro para propor algo que seja bem feito. E segundo, vamos utilizar do recurso privado que a gente tem, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de recurso intelectual, da capacidade intelectual de tantas pessoas que são incríveis nesse mercado, para sentar num debate privado e público e ajudar a determinar quais seriam as melhores medidas para ajudar o mercado, não para limitar ele. E, no final das contas, para responsabilizar de uma maneira positiva ou negativa, em caso de crimes, quem cometeu o crime e não a tecnologia. Isso é muito importante. Não dá para punir a blockchain pelo crime de quem usa a blockchain. Você tem que punir o infrator. Essa PL nem fala sobre isso. Não é ônus, bônus, não é crítica positiva ou negativa, nem fala sobre isso. Então, por mim, eu acho pela organização aqui do MetaCast, até por quem nem entende tanto sobre esse mercado, vamos entrar num consenso? Vamos parar o que está acontecendo agora? Repensar e usar o dinheiro público e o tempo dos nossos congressistas para propor alguma coisa que de fato vá mudar esse mercado? A gente tem uma oportunidade incrível. Se passar um marco legal da blockchain, vai ser o primeiro no mundo. Não vai ter Dubai, Suíça, El Salvador, o escambau, que tem algo tão bom quanto o que a gente pode fazer. As cabeças pensantes desse mercado no Brasil são incríveis. Basta chamar elas para o debate público. Então, desculpa se eu ofendi alguém. Mais uma vez, se inscreve, curte,
comenta. Concorda comigo? Discorda de mim? Coloca aqui nos comentários. Vamos debater, eu faço um segundo vídeo. Beleza? Pode me cancelar também, eu não me importo. O ponto é, ouve, pensa, toma sua decisão. Vamos compartilhar os nossos pensamentos, vamos debater. Vamos que vamos. Obrigado mais uma vez.